Amém? Amém. Vamos dizer, levantai. Amém? Não entrar em tua presença. Nós queremos levantar o nome do nosso Deus bem alto. Amém? Mesmo com os nossos problemas. Amém? Mesmo com o nosso cansaço, com a nossa doença. Nós queremos louvar a Deus. Amém? Deus merece. Amém? O nosso louvor, a nossa adoração. Amém?
Irmãos, então vamos fechar os olhos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que estamos tendo em Tua presença. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo e pedimos, ó Pai, continue falando conosco nesta manhã, Senhor. Use a vida da irmã Paula, Pai, para ministrar a Tua palavra. Que tudo que sair da boca dela, ó Pai, seja que diretamente esteja no Teu coração, ó Pai. Seja da Tua boca, ó Pai, em nome de Jesus. Ser com ela neste momento, ser conosco, ó Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para que estejamos atentos à Tua palavra e à verdade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz, Senhor, teus irmãos nesta manhã. Amém. Estão bem dispostos? Amém. Ou graças a Deus, os mais parecem ser. Olha, meus irmãos, quero agradecer pela oportunidade que me têm dado nesta manhã, poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Vamos esperar então pôr o micro um bocadinho mais baixo e eu falo um bocadinho mais alto. Com a emoção de falar muito mais alto e depois pode ficar um bocadinho estrondoso. Olha, meus irmãos, nós amamos e gostamos muito da palavra do Senhor Jesus. Mas esta manhã também gostamos muito do que a Vanessa fez. Já viram o que a Vanessa preparou para nós? Uma estrada sem fim. Isto não tem o fim, mas não? Não. Os irmãos ponham-se à vontade, eu estou à vontade. Sabe Deus, não é? Nós estamos à vontade, nós estamos. Estamos à vontade, os irmãos estão a ouvir-me. Estamos à vontade, irmãos, olha. É uma estrada bonita que a Vanessa preparou para nós, uma estrada sem fim. E diz: siga em frente. Espetáculo. É fácil. Os irmãos colocam-se dentro de um carro, qualquer um ponto em frente. Eu não vejo obstáculos, não vejo rotundas, nem cruzamentos, nenhuma distração no meio da estrada. Há muitos lados, não está ali nem umas vaquinhas, umas ovelhas, que eu gosto muito de ver quando vou de viagens, e umas coisas também gostam de ver. Mas é fácil assim, não é? É diferente. Olha, irmãos, isto é a nossa vida, cotidiana é assim. Às vezes nós temos um destino e entramos numa estrada e às vezes é um destino a longo curso. Vamos de férias, até vamos no nosso carro e vamos na estrada. Mas nós temos o que, irmãos? Cruzamentos, placas indicatórias, sinais de proibição, sinais de obrigação. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós andamos numa viagem. É ou não é, irmãos? É uma viagem que nós andamos. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Vamos um dia morar com o rei. Estamos aqui numa viagem. Então estamos aqui numa viagem. Sim, talvez um bocadinho a longo curso, uns mais, outros menos, mas nós andamos aqui numa viagem. Irmãos, há muitos obstáculos nessa viagem. Nós também temos, irmãos, olha, a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos um mapa da nossa vida, que diz: segue assim, segue assado, vai para lá, agora faz assim, agora faz assado. Mas às vezes, irmãos, o que acontece a quem vai na estrada? Nós estamos a imaginar-nos todos na estrada. Às vezes bate o sono, certo? A sonolência, o cansaço. E às vezes nós não vimos bem o que está escrito na placa. Passou, olha, foi de repente. Não vimos e às tantas entramos por um sítio que não devíamos ir e depois vimos que já não podemos voltar para trás, porque aquelas estradas não nos deixam voltar para trás. Nós temos que seguir uma data de quilómetros até conseguirmos voltar a sair para voltar para trás, para entrarmos no sítio, para voltarmos ao nosso destino. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Muitas das vezes a sonolência, os obstáculos podem ser muita coisa, irmãos. Olha, pode ser sonolência, pode ser distração, uma simples distração. Pode ser até uma má informação de alguém que nós pedimos um conselho. Às vezes nós queremos estar, eu estou meio perdida, o senhor pode dizer onde é que fica assim, assim. E alguém nos indica. E nós temos que fazer exatamente como nos indicam. Se não nos indicarem bem, nós vamos parar mal. E vamos andar às voltas, e voltamos outra vez. Na vida da caminhada de crente tem que estar igual, irmãos. Pode ser algo que a gente não percebeu tão bem na palavra de Deus.
Pode ser algum conselho que nós pedimos a alguém e que talvez não foi o melhor conselho. Pode ser o pecado, a desobediência, e nós podemos lembrar alguns exemplos, irmãos. Abraão. Os irmãos lembram-se de Abraão. Abraão, quando o Senhor o chamou e diz: sai da tua casa, do teu pai, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele saiu. E vocês sabem que Abraão não é como nós. Abraão era um homem muito mais de fé que nós. Um homem espiritual a ler. E nós achamos assim: como é que vamos ver, irmãos, vamos examinar as vidas. Nós estamos aqui, o Senhor nos ama. Os irmãos têm dúvidas? Não. O Senhor nos ama. O Senhor sempre está connosco. O Senhor está connosco. Olha, irmãos, o Senhor, nós, quando vamos no carro a conduzir, os que não têm o Senhor, é uma confusão. Mas na vida cristã, aquele que tem Deus, aquele que tem a sua palavra, aquele que ora ao Senhor e que lê a sua palavra, o Senhor vai ajudá-lo. Isso não vai impedir, irmãos, que por uma distração, por um obstáculo, nós não falhemos. Abraão, um homem de fé, um homem cheio de Deus e que conhecia a palavra. E ele foi obediente ao Senhor. Ele foi. Meus irmãos, quando começou a haver um bocadinho de fome na terra, ele começou a padecer algumas necessidades. E ele aqui deixou de confiar um pouco em Deus e confiou mais em si. E o que é que ele fez? Não vou ter paciência, não vou esperar, vou resolver este assunto. Então, chamou a sua mulher, era vista, formosa, aos seus olhos, e disse: olha, vamos descer. Vão ver, saiu da estrada principal e meteu-se num atalho. Desceu ao Egito. E quando desceu ao Egito, pediu a sua mulher para mentir, dizendo que era sua irmã, que não era sua mulher. Então, Faraó atribuiu para a sua mulher. Mas Deus teve misericórdia, irmãos, é isto que nós temos que ver. O Senhor ama-nos, teve misericórdia. Pela misericórdia, o Senhor mandou pragas a Faraó. E Faraó se passa aqui. Na interrogação, o Senhor mostrou que havia ali um engano. Então, pela misericórdia do Senhor, se não fosse pela misericórdia do Senhor, Abraão quase perdia a sua mulher. Irmãos, temos Jonas, um profeta. O profeta é um homem que Deus manda para falar ao povo. E o Senhor diz: vai a Nínive, vai pregar sobre o arrependimento, porque aquele povo eu também o amo, também quero salvação para ele, eu quero salvar aquele povo. O que é que Jonas fez? Um profeta de Deus, um homem cheio de Deus, teve também um obstáculo ali. Não obedeceu ao Senhor, desobedeceu. E o que é que ele fez? Desceu também, apanharam um barco em Jope para ir para Tarsis, que ficava oposto a Nínive. Oposto. Mas Deus também teve misericórdia, irmãos. Deus teve misericórdia e também veio uma grande tempestade no mar. A pontos que os irmãos conhecem a história, ele é lançado ao mar e Deus prepara um grande peixe para ele ter tempo dentro do peixe de pensar e ver o que é que se passava na vida dele, o que é que ele tinha feito. E o Senhor teve misericórdia. E o fim das histórias, tanto de uma como de outra, Deus teve misericórdia. Irmãos, Pedro, o apóstolo Pedro. Nós somos como os apóstolos. Deus quer que nós sejamos e tenhamos a fé e façamos a diferença como os apóstolos fizeram. Mas o apóstolo perseguiu um pouco o Senhor de longe, desviou-se só um pouco e acabou negando o mestre. Estão a ver, irmãos? Então, há heróis da fé, sim, Senhor. Isso não quer dizer que a gente não erra. Não vamos ficar no nosso erro. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Em 2 de Samuel 12. E eu gostava que o irmão se levantasse na congregação e viesse aqui à frente ler este do versículo 12 até ao versículo 25. O irmão, o capítulo 12 e versículo 12, do 12 ao 25. Olha, nós não vamos nos deter mais e observar mais toda esta situação, mas na vida de Davi, porque toda a gente conhece mais Davi, lê muitos salmos, é mais fácil vermos pela vida de Davi. Um irmão, queira aqui vir ler estes capítulos, senão tenho que chamar. Temos uma irmã, graças a Deus. É sempre que os irmãos estão a dizer para ouvir a minha voz, porque hoje é cansativa. Obrigada, minha irmã.
versículo 12 e 25. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: peguei contra o Senhor e disse: Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira é que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E o adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Vi, porém, Davi que se os servos falam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança. E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e ele levou e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste pela criança? Viva, jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, lhe levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu, poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e tiveram um filho. E chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã e chamou o seu nome Jezidá, por amor do Senhor. Entretanto, Irmãos, nesta história nós podemos ver, ela ficou escrita para nós por algum motivo. Não acham os irmãos que ela ficou bem escrita para nós? Amém. Olha, irmãos, para os irmãos, se nos situarmos bem, era usual Davi ir à guerra, a todas as batalhas que o Senhor mandava, ele ia à frente da batalha e ele ia. Mas desta vez Davi quis ficar em casa. Só hoje vou ficar em casa, no conforto da minha casa, em Jerusalém, e o Senhor vai ser com eles, não é? Porque eu não estou lá. E ele ficou. Mas ao ficar, os seus olhos viram coisas, e aí concebeu o pecado. E sabem que ele viu aquela mulher tomando banho, e ele viu e cobiçou aquela mulher para si, e ele cometeu adultério e assassinato posteriormente, que ele manda o marido de Batseba, Urias, à frente da batalha, e ele comete assassinato e adultério. Um homem segundo o coração de Deus. É o que diz a palavra de Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, ninguém há aqui maior nem menor. E se aqueles que andavam com o Senhor e eram segundo o coração de Deus caíram ou tiveram obstáculos, nós também temos, irmãos. Nós também temos. Então nós vamos observar bem pela palavra do Senhor, esta que nós temos. Observar bem o que é que Davi fez. E porquê é que eu quero falar nisto, irmãos? Para vermos também, a gente já sabe disso tudo, irmão. A gente já sabe disso tudo. Mas agora, como fazer?
Como fazer quando isso acontece? Pode ser uma doença que seja um impedimento de eu seguir em frente. Pode ser falta de emprego que seja um impedimento de eu seguir em frente. Porque muitas das vezes nós ficamos nos condoendo, vitimizando e não saímos dali. Pode ser o nosso passado, que nós não conseguimos apagar, o Senhor já o apagou, mas nós não apagamos. E como não conseguimos ultrapassar, isso torna-se um obstáculo e um impedimento que nós seguimos em frente. E muitas vezes ficamos estagnados e parados. Então vamos observar. Onde diz o versículo, se os irmãos tenham sempre a palavra aberta, que nós vamos seguir versículo a versículo. O que tu fizeste, diz o Senhor, em oculto, quer dizer, ele fez escondido, ninguém sabia, mas eu agora farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Imaginem agora Davi ouvindo que aquilo que ele fez iria ser posto a descoberto à frente de todos. Irmãos, ele era o rei. Ele era o rei e tinha feito aquilo. Ele podia ficar muito machucado assim, ai que vergonha agora, vou saber todos a minha vida e o que eu fiz, ai o que eu fiz, e ficava-se ali. Não é, irmãos? E o que é que diz mais à frente? O 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E irmãos, entenderam o que é que diz aqui, não morrerás? Naquele tempo a lei condenava à morte, tanto o adultério como no assassinato, à morte, mesmo que fosse o rei. Mas o Senhor livrou da morte. Mas Davi aqui, onde ele diz assim: pequei contra o Senhor. E nós, a primeira coisa que ele fez foi assumiu o seu erro, assumiu o seu falhanço. Ele falhou e assumiu. Não havia desculpas, não havia, ele encarou o seu problema de frente, não havia desculpas, não havia culpados. Mas a mulher estava ali a fazer aquilo e a vestir-se, Senhor, tu sabes o meu coração, toma, não houve desculpas. Não houve desculpas, não interessava, não fazia nada, não fazia a diferença, não ia mudar em nada, irmãos. Ele assumiu o problema. O que é que nós temos que fazer? Temos um obstáculo, vamos assumi-lo. É este obstáculo que está na nossa vida a impedir que eu siga em frente. Depois, o que é que diz a seguir? Todavia, versículo 14: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã, 15, irmãos, versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias era a Davi, e adoeceu gravemente. Irmão, era uma tristeza muito grande. Ele disse: o Senhor me livrou da morte, e agora o meu filho vai pagar os meus erros. Ele podia ficar aqui agarrado a isto, irmãos. Os irmãos estão a fazer a viagem comigo, nós estão aqui a tentar entronizar esse. Faz conta que nós somos Davi. E ele, meu Deus, o que eu fui fazer? Ele podia estar ali naquilo e tudo mais. O que é que diz o versículo a seguir? Davi acreditou, irmãos. Davi acreditou, e é isto que nós temos que ter. Amém. Acreditar. Davi acreditou que Deus iria resolver o seu problema. E como é que ele fez, irmãos? Ele buscou a Deus. O que é que ele fez agora? No versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. O que é que ele fez, irmãos? Jejuou. E jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Portanto, Davi buscou porque Deus. Davi, o que é que Davi pensou? Davi sabia que Deus era um Deus maravilhoso. Deus podia tornar aquilo tudo. Ele podia reverter a situação. E o que é que ele fez? Ele humilhou-se. Ele assim: eu vou orar ao Senhor, vou pedir perdão ao Senhor, pode ser que ele se compadeça da criança. Deus sabia quem tinha querido. Davi sabia quem tinha querido. Ele sabia em quem confiava. Apesar de ele ter falhado, ele sabia que Deus era verdadeiro, que Deus era misericordioso. E assim, Deus se compadecerá. E ele, o que é que ele fez, irmãos? Buscou a Deus. Buscou a Deus. Aleluia. E nós, às vezes, o diabo tenta colocar-nos na nossa mente: tu fizeste isso e agora vais orar. Deus não te vai ouvir. Irmão, isso é mentira do diabo. Porque se tu já no teu coração sentiste que erraste, tu já estás a pedir perdão ao Senhor. Tu já estás a reconhecer isso que Deus quer. Na hora que tu vais em oração pedir perdão ao Senhor, o Senhor te levanta. Aleluia. O Senhor
complexo, dessa tua vergonha, seja o que o obstáculo for, irmão, não fiques a crucificar por isso. Deus já se crucificou por ti e por mim. Não precisas fazer isso. Tu não tens que reconhecer, tu e eu, reconhecer e seguir em frente. Seguir em frente. Buscou a Deus, jejuou e se prostrou. Porquê? Pois Davi acreditava que Deus podia reverter aquela situação. E é verdade, irmãos. Deus podia. Os irmãos não se lembram de Moisés. Quando o Senhor lhes disse o que ia fazer com o povo, e Deus e Moisés não podia, Moisés amava o povo, e Moisés, pela sua oração, Deus mudou o destino do povo. Quando na Ezequias, quando da profecia que ele ia da sua morte, ele orou também, e o Senhor também lhe deu mais 15 anos de vida. Deus pode reverter a situação, irmãos. Por isso nós vamos lutar enquanto haverá esperança. Amém. Nós temos um Deus poderoso, Deus pode reverter a situação. Pode não querer, mas Deus pode reverter. Então vamos irmãos, vamos acreditar. Então Davi acreditava na bondade e na misericórdia de Deus, não ele. Nós somos falhos. E disseram os seus servos, não temos nada lá, porque isso é que Deus não é sempre aberto, que é para andarem sempre a abrir. No versículo 21. E disseram-lhe os seus servos: quem é que isto que fizeste? Pela criança viva tu jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, tu levantaste e comeste pão. Há pouco o nosso grupo de louvor cantava: mesmo que o mundo me disser que não, mesmo que alguém nos diga que não, vamos confiar em Deus. Vamos confiar. Pode ser uma estupidez as nossas atitudes para as pessoas do mundo, até para algum crente que está ali que não sabe. Mas Deus sabe a nossa atitude. Deus sabe porque estamos a fazer isso e Ele vai honrar a nossa atitude. O Senhor está connosco porque Ele nos ama, Ele nos acompanha a todo instante. Mas ficaram muito admirados. Então agora que ela morreu, querias de ficar a fazer junto. O que é que Davi disse? Mas ainda lendo mais uma vez este versículo. E disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Eu queria falar sobre isto, irmãos. Choraste. Sabe, muitas das vezes, irmãos, porque é que nós não esquecemos e não saímos daquele obstáculo? Porque retemos as nossas emoções. Porque não choramos. Olha, irmão, chorar faz bem à alma, alivia. Se nós precisarmos chorar, choremos aos pés do Senhor. Se precisarmos de gritar para fora as nossas mãos, vamos gritar. O Senhor ouve a nossa voz. O Senhor sabe e entende. Ele consola-nos como uma mãe consola seu bebê no seu colo. Ele conforta-nos. Vamos, irmãos, confiar mais no Senhor. Então, Davi lutou, Davi jejuou, chorou, ele não se importou, ele era um rei, ele não se importou que os seus servos dissem que ele chorava e que ele estava em jejum. Ele não teve problemas com isso, irmãos. No versículo 17, o que é que podemos, irmãos? Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Olha, irmãos, parece que os servos estavam-se mais condoendo da vida de Davi do que propriamente Davi. Davi estava em oração e em jejum e não comia pão. E seus servos estavam lá aflitos porque ele estava ali e não comia pão. Mas é bom, irmãos, nós persistirmos. Ainda que alguém nos tire essa vontade de persistir. Davi não se moveu. Não. Deus pode mover, a criança está viva. Ainda é tempo de lutar. É agora. A criança está viva, vou lutar. Deus pode reverter a situação. Não vou falar convosco. Não vou fazer isso. Eu vou estar aqui até que o Senhor me responda. Davi teve esperança. Então nós precisamos de ter também aqui, irmãos, esperança. Esperança. Deus muda as coisas. Deus muda as circunstâncias. E isso é tudo uma circunstância. Os obstáculos são circunstâncias. Não é a viagem toda. Nem vamos permitir que assim seja. E no versículo 19, a primeira parte. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança estava morta. O que é que os irmãos veem aqui neste versículo? Davi, ele não perdeu a percepção da vida. Ele estava num momento de aflição, num momento de sofrimento. Tinha um obstáculo muito grande à sua frente.
mas ele não perdeu a percepção do que se passava à sua volta. E ele entendeu que os seus servos cochichavam entre si. Ele deu logo. Morreu o bebê, morreu a criança. Então ele aí, irmãos, ele não perdeu o entendimento. E é isso que eu queria também falar para os irmãos. Muitas das vezes nós perdemos o entendimento. Sabem porquê, irmãos? Porque nos agarramos àquele problema. Agarramos àquele problema. Só vimos o problema. Não vimos mais nada. Mas o Senhor diz, siga em frente. Mas nós temos que ter um alvo. Qual é o nosso alvo à frente? É Jesus. É Jesus. Temos que seguir para Ele. Temos que seguir o exemplo dEle. Não podemos ficar agarrados a nada, irmãos. Então Davi, o que é que ele fez, irmãos, a seguir? O que é que nos diz aqui? No versículo 18. Pronto, isto é a confirmação que a criança morreu e agora os servos de Davi temiam contar que a criança estava morta, não é? Depois o versículo 19 diz então que ele tinha entendido que a criança estava morta. Agora, irmãos, se fosse connosco, vamos nos pôr na vida de Davi. Se fosse connosco e o nosso filho era morto e nós até sabíamos que o culpado fomos nós, o que é que nós faríamos? Talvez ficaríamos ali prostrados no chão, não queríamos comer, choraríamos, sofreríamos assim, eu sou culpado, 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 e nós saíamos. O que é que Davi fez, irmãos? E agora vamos atentar para isto. Que é aquele versículo que está ali, ele só está a parte A. Mas vamos lá. O que é que diz lá, irmão? Vamos todos ler alto. Todos têm, irmãos, têm à nossa frente? Todos. Então, Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Irmãos, até aqui. Davi levantou-se da terra. Ele se ungiu. Ele se lavou, mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Isto aqui é seguir em frente, irmãos. Irmãos, ele levantou-se, ele não ficou lá. Ele disse, não, agora não vou ficar aqui parado. O problema está feito. A criança é morta. O que interessa é eu ficar aqui. Diz ele. Mas há uma diferença. O que é que Davi fez? Ele se levantou da terra e foi tomar banho. Pois o nosso estava em jejum, estava todo suado, depois estaria a lutar em oração, tinha chorado, estava com fome, precisava de um banho, estava todo suado. E o que ele foi fazer? Foi-se lavar. Depois naquele tempo era normal, era costume. O povo se ungir com óleo, era sanitar, era lavar a pele. E foi o que ele fez também, foi-se ungir com aquele óleo. Era bom isso salutar para a sua pele, para lhe dar ânimo. E mais o que ele fez? Mudou a sua atitude. Irmão, está aqui. Está aqui. A atitude é tudo. Nós agora é que escolhemos a atitude a tomar. Ou ficarmos agarrados ao obstáculo, ou a chorar no meio do carro sem saber para onde ir, e ali ficamos, à espera que alguém apareça e faça alguma coisa, ou tomamos uma atitude de quê? Não. Vou-me levantar, vou sair do carro, vou ali fora, vou ver se encontro alguém, eu hei de conseguir voltar à estrada. Muito mais na vida cristã, porque nós não precisamos de conseguir sozinhos. Porque nós não estamos sozinhos. Amém. Nós temos o Senhor que conhece tudo, o Senhor que sabe tudo e o Senhor que pode tudo. Ele pode remover esse obstáculo e dizer qual é a melhor maneira para tu sair desse obstáculo. Oh, irmãos, tomar uma atitude. Sim, aí os irmãos podem dizer, não é fácil. Não, irmãos, não é fácil. Sim, é difícil. Sim, traz sofrimento, traz, irmãos, as atitudes traz muito sofrimento à nossa vida. Mas temos que tomar uma atitude. É preciso coragem, irmãos, para mudar. É preciso coragem. Somos uma igreja de corajosos, amém? Amém.
Aleluia. Seguindo em frente, se lavou, tirou tudo que o podia de conseguir vencer, irmãos. Vai, tirou, foi-se lavar da culpa, foi-se lavar do remorso, foi-se lavar do pecado. Seguiu em frente, se ungiu. É tão bom passar um óleozinho na pele. Olha, irmãos, não é? É assim, Senhor, passar o óleo para proteger a pele. Ele não ficou a se lamentar, irmãos. Ele assim, não vou mostrar ao povo que estou em sofrimento. Quantas vezes assim, pode ser que o povo agora se compadeça de mim, ele vai saber tudo o que eu fiz. Eu vou andar acabrunhado, triste, para ver se o povo tem pena de mim, se não me castigam muito. Não foi isso que Davi fez. Davi não. Bom banho, proteger a pele, parecer que estou em felicidade. Tudo corre bem. Tudo corre bem. O óleo fala-nos de quê? Proteção. Proteger a pele. Nós já protegeu-se do passado. Ele protegeu-se daquele obstáculo. Ele protegeu-se das más línguas. Ele protegeu-se dos maus pensamentos. Isto é figurativo, não é? Seguindo em frente, ele mudou as suas vestes. Naquele tempo era também uso do povo, quando faziam orações dos joelhos, vestiam-se de outra forma. E também ele estava com umas vestes de morte, digamos assim, umas vestes de tristeza. E depois o que é que ele fez? Ele colocou umas vestes, irmãos, de vida, umas vestes de alegria, outras vestes, umas vestes mais alegres, umas vestes mais bonitas. Isto é o que nós estamos a ver, nós estamos a viver isto tudo, parece que somos nós. Seguindo em frente, o que é que nos diz lá? A seguir a ungir-se e mudar as vestes. E entrando na casa do Senhor. Quantas vezes nestas situações diz assim, o que é que vais lá fazer? Para te apontarem o dedo? Fizeste isso, fizeste aquilo, és um inútil, não prestas para nada, o que é que vais lá fazer? Depois estão-se a olhar para ti, cochichando de ti. Não, Davi, o que é que Davi? Davi não se importou com as outras pessoas. Davi não se importou. Nós não temos que nos importar com ninguém, irmãos. Neste aspecto, não devemos importar com aquilo que eles vão dizer acerca de nós. Nós temos que estar muito mais importados com aquilo que Deus pensa acerca de nós, com aquilo que Deus quer fazer connosco, com aquilo que Deus diz acerca de nós. Isso é que nós temos que estar. Então, seguindo em frente, ele entrou no lugar certo, irmãos, em casa do Senhor, porque ele sabia o quê? Onde é que a gente vai buscar socorro, irmãos? Não é na casa de Deus. É aqui, é oração. É aqui que a gente busca o socorro. É aqui que estão aqueles que também entendem os nossos problemas. E se não entendem, deviam entender. Porque nós somos imperfeitos e todos falhamos, irmãos. Não há um justo, um sequer. Não há um sequer que seja perfeito. Queremos a perfeição, queremos, mas um dia com o Senhor. Estamos no caminho da perfeição. Mas, irmãos, continuamos a errar. Muitas vezes por querer, outras vezes sem querer, umas vezes voluntariamente, mas Deus quer que não seja involuntariamente, mas Deus quer que não seja voluntariamente. Se nós sabemos fazer o bem, não fazemos, pecamos. Mas às vezes é por distração, também não é por maldade, não é porque queremos, outras vezes é por sonolência, outras vezes uma doença vem à nossa vida, nos tira a visão das coisas espirituais, não temos fé para ver o que está lá à frente. Olha, o Senhor vai-te lá na frente, Ele vai te surpreender com maravilhas na tua vida, irmão. Ele vai, o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor é misericordioso. Seguindo em frente, o que é que diz lá mais? Adorou. Oh, irmãos, adorou. Um coração triste tinha acabado de perder seu filho. Um coração triste tinha acabado de ouvir que, se nós formos mais atrás, no capítulo 12, mas no verso 10, penso eu, o que é que diz? Aqui no versículo 10 diz agora pois, isto é o que Deus estava a mandar Natan dizer, usou a boca de Natan para dizer isto a Davi. Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei na tua mesma casa
o mal sobre ti. Ele sabia que havia muitos problemas. Ele sabia que o pecado que ele tinha cometido, que ele teria consequências. Irmãos, nós somos corajosos para entrarmos por um obstáculo ou por um desvio. Somos corajosos para isso, nós temos que enfrentar o que vem desse desvio que nós fizemos. Irmãos, estão a entender? Deus é bom. Ele adorou. Irmãos, ele submeteu-se ao Senhor. Ele não murmurou, não ficou triste, acabrunhado. Mas ele disse, não, eu vou adorar ao Senhor. Aleluia. Eu vou adorar ao Senhor. Ele não reteve as mágoas no seu coração. Não nos faz bem as mágoas no nosso coração, irmãos. Nós ficamos secos. Ficamos tolhidos. A nossa fé enfraquece. Até que, se Deus nos der misericórdia, a fé se vai. Mas Deus é bom para nós, irmãos. Ele adorou mesmo no meio do sofrimento. Irmãos, adora no meio do sofrimento. Amém, aleluia. Levanta-te e adora no sofrimento. Não importa quem está ao teu lado, o que pensa ou o que diz. Não interessa a situação, do momento, o obstáculo, os problemas, irmão. Estás no trabalho, adora. Estás em casa, adora. Estás onde tu estiveres, meu irmão, adora. Adora o Senhor. O teu problema vai ser sanado em nome do Senhor Jesus. Ele tem poder. Ele tem poder, irmão. E tu tens poder no nome de Jesus. Crê somente no Senhor. Ele procurou, irmãos, restaurar ou recuperar o bom estado emocional. Irmãos, nós temos que tomar atitudes. Deus não vai fazer tudo por nós. Deus não vai fazer tudo por nós. Deus só vai fazer aquilo que a gente já não consegue fazer. Aquilo que já é o impossível. Mas aquilo que tu podes fazer, irmão, arregaça as mangas e faz. Faz hoje os pés para amanhã. Seguindo em frente, Deus diz não mais. Agora já não está ali. Temos que ir à palavra. Já é a parte B do versículo. E o que é que diz ali, irmão? No capítulo 12, versículo 20. A seguir, entrou na casa do Senhor e adorou. Então, veio à sua casa e pediu pão. Ó irmão, ele foi-se alimentar, ele a seguir. Primeiro ele foi alimentar a alma. Era lá que também para aí uns grandes embates. O Senhor diz que eu vou ter que enfrentar as consequências daquilo que eu fiz. Veio para aí tantos embates que tenho que me fortalecer. Ele foi-se fortalecer espiritualmente na casa do Senhor, adorou. E depois, ele disse, não, também tenho que estar fisicamente. Deixa-me comer pão, porque tinha estado em jejum. E ele foi-se quê? Foi comer pão, foi-se alimentar, porque ele sabia que tinha que se preparar para o dia a dia. Nós temos que nos preparar para o dia a dia. Vêm muitos